Fala, meus queridos. Professor Eduardo aqui. Seja bem-vindo ao curso de instalações hidrossanitárias. Na aula de número 3, na sua parte 3, vamos falar sobre dimensionamento do sistema predial de água fria. Bem, na aula 3, na sua parte 1, falamos do dimensionamento do sistema de reservação. Na aula 3, parte 2, falamos do dimensionamento do sistema de alimentação. E agora, pessoal, na aula 3, na sua parte 3, vamos falar um pouquinho sobre o dimensionamento do sistema de distribuição interna. E aí, pessoal, o sistema de distribuição interna é composto basicamente por os subramais. Lembramos que os conceitos inerentes a esses termos aqui nós vimos na aula de número 1, tá? Do curso. Os ramais e as colunas. Além do barrilete. Subramais. Pessoal, cada peça ou cada aparelho de utilização, né? Ele tem o seu subramal, né? E cada subramal ou cada aparelho, ele precisa de um diâmetro mínimo para a conexão, né? E para obter o diâmetro desses subramais, pessoal, e o dimensionamento é feito apenas olhando a tabela de número 3.7, né? Você olha o aparelho que vai ser conectado e olha o diâmetro mínimo recomendado, né? Então, essa aqui é a tabela de número 3.7. Perceba que aqui eu tenho os aparelhos, né? Aquecedor de alta pressão, aquecedor de baixa pressão, bacia sanitária com caixa de descarga e assim por diante, né? Aqui eu tenho o diâmetro, né, pessoal, em milímetros, depois a referência em polegadas. E aí basta identificar o aparelho e fazer a relação com o diâmetro necessário, né? E vamos pensar se a gente estivesse falando de um ambiente como um banheiro, né? E nesse banheiro tivéssemos alguns aparelhos, como o vaso sanitário. Vamos considerar que esse vaso sanitário é o vaso sanitário com caixa, né? De descarga, um chuveiro elétrico, um lavatório e um bidê. Considerar que existissem esses equipamentos aí, né, no banheiro. E aí eu quisesse calcular os subramais para a distribuição desse ambiente aí que é o banheiro. Então vou lá, vaso sanitário, bacia sanitária com caixa de descarga. 20 milímetros. Chuveiro. Também 20 milímetros. Lavatório. Perceba como é simples o dimensionamento? É mais uma conferência na tabela, né? E bidê. Então, para cada um desses aparelhos, o diâmetro mínimo seria esse aqui de 20 milímetros. Tranquilo? Agora vamos ver o método de dimensionamento dos ramais. Aqui, pessoal, nós vamos usar o método conhecido popularmente como a soma dos pesos, né? Que está prescrito lá na 5626 de 98. Para o dimensionamento, pessoal, dos ramais, nós temos basicamente, vou até anotar aqui, nós temos basicamente dois métodos. Um método que é conhecido como consumo máximo provável,
E o outro, que é conhecido como consumo máximo possível. O consumo máximo provável, pessoal, é o consumo, é um método que está presente na NBR 5626, que a gente chamou de método dos pesos, tá bom? Ok? E aí, pessoal, e nesse método consumo máximo provável, eu vou considerar a hipótese de que existe uma pequena possibilidade de todos os aparelhos no mesmo ramal funcionarem de forma simultânea, né? Então aqui no mesmo ramal, né? Esse método, pessoal, ele, por conta dessa consideração, ele conduz o dimensionamento a diâmetros menores, né? A gente chama de diâmetros mais econômicos. Ele é mais indicado para o dimensionamento de ambientes ou de locais onde eu não tenho a utilização de equipamentos sempre no mesmo horário. Vou dar exemplo aqui, locais que isso ocorre como escolas, quartéis, né? Estádios, entre outras coisas que em horários específicos eu tenho uso todos ao mesmo tempo. Então ele não é aconselhável para esses tipos de locais, ok? Bom, já o método consumo máximo possível, nesse método eu admito que os diversos aparelhos contidos no mesmo ramal são utilizados simultaneamente. Então considera que os diversos aparelhos ligados ao mesmo ramal são utilizados de forma simultânea, né? E por conta disso, o dimensionamento utilizando esse método aqui conduz a diâmetros maiores, né? Conduz a diâmetros maiores, ok? Mais indicado em situações como eu mencionei, né? Onde o ambiente eu tiver o uso dos diversos aparelhos de forma simultânea, sempre no mesmo horário. Então, é mais indicado esse método, né? Aqui, pessoal, para nossa aula, nós vamos utilizar para o dimensionamento um método consumo máximo provável, tá bom? Esse aqui que a gente vai utilizar.
Ok, então. Então vamos para o roteirinho do dimensionamento para esse método. Bom, consiste nas seguintes etapas, né? Primeira coisa é verificar o peso relativo de cada aparelho sanitário, conforme a tabela 3.8, né? Conforme a tabela 3.8. Depois eu fazer a soma desses pesos, né? Que alimenta os trechos da tubulação, mesmo o ramal, né? Da tubulação. Calcula a vazão no trecho da tubulação através da equação. Onde Q é a vazão em litros por segundo, né? Somatório de P é o somatório dos pesos, né? Lembrando que o peso eu obtenho lá na tabela 3.8. E aí, com base nisso, eu consigo, então, por último passo, determinar o diâmetro de cada trecho da tubulação através do ábaco, que é a figura 3.3. Vamos a algumas observações, então. Primeira observação, que o peso ele é uma função apenas da demanda. O que significa isso? Que não são levados em consideração o tempo e os intervalos do funcionamento dos aparelhos ao estabelecer esses pesos, apenas o uso. Outra observação importante é que para o dimensionamento, para o cálculo do diâmetro, né, sempre é feito pelo somatório dos pesos, né? E nunca fazendo o somatório das vazões, ok? Observação. Aqui está a tabela 3.8, né? Onde nós temos as vazões de projeto e os pesos relativos, né? Diz que cada equipamento ou cada aparelho tem um peso relativo, né? Então, ó, se a gente estiver falando do bidê, peso relativo do bidê é 0,1. E assim por diante, cada aparelho tem o seu peso relativo. Aqui nós temos o ábaco, né, para tubulações de PVC. Depois que eu tiver somatório dos pesos, né, que foi na tabela 3.8, eu consulto quem? O ábaco, né? E com o ábaco eu obtenho o quê? O diâmetro. Ok? Vou consultar aqui o ábaco, onde esse trecho de cá, que eu vou destacar, ó, são os trechos relativos à soma dos pesos desse lado de cá, né? Exemplo de número 2. Lembrando que o exemplo 1 foi feito na primeira parte da aula 3. Diz assim um exemplo, ó. Determine o diâmetro do ramal utilizando o método da soma dos pesos, consumo máximo provável. E aí ele me deu uma configuração, né, com os aparelhos. Aqui, ó, nesse trecho aqui nós temos os aparelhos.
E aí, aqui eu tenho os trechos, né? Das conexões. Conectado diretamente aos aparelhos, pessoal, nós temos... Vou colocar até de outra cor. Conectado diretamente aos aparelhos, nós temos o que nós chamamos de subramal. E esse outro trecho aqui, ó, né? Onde todos os ramais se conectam, nós temos o ramal. Bem, eu vou resolver esse exemplo, pessoal, de duas maneiras diferentes, né? Nós vamos ver uma maneira que é mais recomendada, mais aconselhável, né? Por conta da riqueza de detalhes que essa resolução traz. Depois vamos fazer de uma forma um pouquinho mais direta e vamos ver as principais diferenças entre os dois jeitos aí. Já preparei a tabelinha aqui para a gente ganhar um pouco de tempo e agilizar o processo de resolução. Então, segundo o roteiro de cálculo para o dimensionamento dos ramais, eu preciso, então, saber o peso relativo de cada um dos aparelhos, né? O peso relativo de cada um dos aparelhos. Para saber o peso relativo de cada um dos aparelhos, eu vou ter que consultar aquela tabela 3.8, ok? Então, eventualmente, no exercício, eu vou ter que fazer uma transição de tela para consultar a tabela. Então, vamos ver que aparelhos eu tenho. Eu tenho um vaso sanitário. Então, esse vaso sanitário aqui, até anotar no canto. Esse vaso sanitário vai ser um vaso sanitário com caixa de descarga, tá bom? E o chuveiro vai ser um chuveiro elétrico. Só para facilitar nossa avaliação na tabela. Ok? Basicamente isso. Depois que eu identifiquei cada aparelho certinho, eu vou colocar aqui no cantinho. Então, olha, o vaso sanitário. Depois eu tenho também um lavatório, né? Ó, esse primeiro aqui, o VS é o vaso sanitário, o LV é o lavatório. Aqui eu tenho o chuveiro, né? Vaso sanitário, lavatório, chuveiro. São os aparelhos que eu tenho. Então, eu vou consultar a minha tabela para verificar qual é o peso relativo a cada um desses aparelhos. Então, olha, olhando para a tabela aqui, que tem um errinho, né? Essa tabela aqui é a tabela 8, tá? Olhando para a tabela de número 8, primeiro vaso sanitário com caixa de descarga. Vaso sanitário com caixa de descarga a 0,3, o peso. Vou olhar todos de uma vez, depois já anoto na volta. O que mais que precisa lá? Lavatório, né? Lavatório. Lavatório é 0,3 também. O que mais que precisa? Além do vaso sanitário, lavatório, nós temos também o chuveiro elétrico, né? Chuveiro elétrico 0,1. Então, os dois são 0,3, apenas o chuveiro que é 0,1. Então, ó, vaso sanitário 0,3. Até colocar aqui, ó, pesos, né? Lavatório 0,3 e o chuveiro 0,1. E aí, pessoal, eu identifiquei o ramal com os trechos, sempre começando aqui do início para o final, né? Na hora de colocar aqui, pessoal, na minha tabela, eu começo do final para o início, sempre da extremidade para o início, uma vez que esses trechos mais próximos do ponto A, vou ter o acúmulo, né? De vazão, né? E eu vou acumular os pesos também, ok?
Então, o primeiro trecho é o trecho IJ, depois HI, depois GH, FG, EF, DE, CD, BC e AB. Para cada um desses trechos, eu vou anotar qual que é o equipamento que está ligado, né? Qual o aparelho e o peso desse aparelho. Olha, vai ser mais ou menos assim. Deixa eu até mudar de cor. Ó, esse trecho aqui, o IJ, eu vou fazer uma seçãozinha imediatamente depois do I. E aí vai entrar... Nesse trecho, só vai entrar... só o aparelho que está imediatamente depois do trecho I, que é o vaso sanitário, tá bom? Então é preciso olhar com cuidado. Voltando aqui para a caneta vermelha. Então, olha, no trecho IJ, como já mencionamos, quem está aqui é o vaso sanitário. O vaso sanitário é 0,3 o peso. No outro trecho, olha, quem está também é o vaso sanitário. 0,3. GH agora é um lavatório. O lavatório também é 0,3. Depois, um lavatório também. 0,3. EF também é um lavatório. 0,3. Ok? Próximo, DE. Trecho DE é um chuveiro, que é 0,1. Trecho CD também é um chuveiro, que é 0,1. Trecho BC é um chuveiro, 0,1. E o último trecho, pessoal, também é um chuveiro, que é 0,1. Tranquilo? Então, aqui eu tenho só o peso relativo de cada uma das peças. Lembrando que esse peso relativo eu obtive lá na tabela de número 3.8. Agora eu vou fazer o peso acumulado. Vou até mudar de cor aqui, olha. Peso acumulado. Nessa primeira linha eu vou repetir ele, ó. Então vai ser 0,3. A partir daí, pessoal, o que eu vou fazer? Qual que é o procedimento? Daí a vantagem da tabela. Pego esse valor, somo com essa diagonal aqui, ó. Vou somar. E aí eu obtenho esse valor aqui de baixo. Veja só. Até destacar aqui, ó. Então, ó, 0,0. Deixa eu mudar a caneta aqui para o azul. 0,3 mais 0,3 é 0,6. E aí, a gente vai fazendo esse procedimento. Mais 0,3 é 0,9. Mais 0,3 é 1,2. Mais 0,3 é 1,5. Mais 0,1 agora, né? É 1,6. Mais 0,1, 1,7. 1,8 e 1,9. Ok? Com base nisso, pessoal, com base nesse valor aqui dos pesos acumulados, nesse valor aqui, olha, da segunda linha, eu vou então acessar a tabela, ou melhor, a figura 3.3, que é o ábaco, né? Justamente para determinar o diâmetro de cada trecho, né? Então, eu vou precisar mudar a tela novamente para então procurar essa figura.
Então, ó, o primeiro valor que nós vamos olhar lá é 0,3, né? A figura de número 3.3 é essa figura aqui, ó. O valor que nós estamos procurando é 0,3, né? Então, 0, deixa eu abaixar um pouquinho mais, né? 0,3, ó, 0,3. Isso que a gente está procurando. 0,3 é qual diâmetro? Já é esse diâmetro aqui, olha, tá lá em cima, né? Já é 20 milímetros de diâmetro. Professor, não, mas não poderia ser 16 milímetros de diâmetro? Sim, poderia ser 16 milímetros de diâmetro, considerando esse ábaco aqui. Mas aí, pessoal, se a gente olhar direitinho na hora de fazer o cálculo do subramal, que eu vou fazer no finalzinho do exercício, a gente vai ver que o subramal mínimo aí vai ser 20, então não compensa colocar 16, né? Primeira justificativa. Então, venho aqui, em verde, eu tenho 20. Aí eu já vou olhar os próximos, 0,6, 0,9, 1,2 e 1,5. Então, olhando, olha, 0,6, 0,9, 1,2, 1,2 está mais ou menos, aqui está 1,5, né? 1,2 mais ou menos aqui, né? E que mais? 1,2 e 1,5. Então, ó, todos a gente viu, todos são 20 milímetros, né? 0,6, 0,9 e 1,2 e 1,5. Então, aqui é 20, 20, 20 e 20 milímetros também. 1,6, 1,7, 1,8 e 1,9. 1,6, 1,7, 1,8 e 1,9, né? A partir, pessoal, do 1,5 aqui, né? Eu já posso usar, perceba que nesse trecho aqui, eu posso usar tanto essa parte aqui, que corresponde aos 20 milímetros, como essa outra parte aqui, ó, que corresponde aos 25 milímetros. Tá bom? Então, aqui 1,5, né? Eu vou manter até quando der 20 milímetros, tá bom? Então, 1,5, 20 milímetros, 1,6, 20 milímetros, 1,7, 20 milímetros, 1,8, 20 milímetros. Aí, quando a gente chega aqui no 1, esse trecho aqui, pessoal, olha, que é 1,9 mais ou menos, já está acima, né? Aí poderia já te utilizar o 25, né? Vou manter todos com 20. Conferir só 1,9 lá no final, né? Ó. O 2 está aqui. Deixa eu mudar só de cor para não confundir. 2 está aqui, né? Aqui 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. 1,9 ainda está no limite, né? Mas ainda dá para usar o 20 milímetros. Então, vou manter aqui em 20 milímetros, ok? Sendo que a partir do 1,5, eu já poderia usar 25 milímetros. Conferindo lá de novo. A partir um pouquinho antes, né? 1,4 mais ou menos, eu já poderia usar aqui, ó. Aqui eu já poderia usar o 25. Poderia usar o 25. Poderia usar o 25. Poderia usar o 25 e poderia usar o 25. Tudo bem? Então, para esse cálculo aqui, pessoal, o diâmetro de cada um dos trechos, né, está indicado aqui na coluna. Ou melhor, nessa linha aqui. Agora vamos ver, pessoal, a mesma resolução utilizando uma outra metodologia, né? Na verdade, é a mesma metodologia, uma outra forma de fazer, né? Aqui eu vou precisar fazer a mesma coisa, lembrar da soma dos pesos de cada um. Então, olha, eu tenho o vaso sanitário, que é 0,3,
como faz pouco tempo, eu lembro de cor. O lavatório, que é 0,3, né? Que mais? E o chuveiro, que é 0,1, não é? Primeira coisa que eu tenho que fazer é a soma dos pesos. Se eu somar os pesos aí, pessoal, lembrando que eu não vou poder somar de forma direta, não. Eu vou ter que contar quantos que tem, né? Senão vai ficar errado. Então, olha, vaso sanitário eu tenho 2. Então, 2 vezes... Quanto que é o vaso sanitário? 0,3. 0,3. Mais... Ó, lavatório, 1, 2, 3, o lavatório. 3 vezes 0,3, que é o lavatório. E o chuveiro, 1, 2, 3, 4. Tenho 4 chuveiros, o chuveiro é 0,1. Fazendo as continhas na calculadora aí, nós chegamos a um valor de 1,9. Soma dos pesos aqui é 1,9. Com base nesse valor, pessoal, eu vou lá no ábaco, né, e vou verificar qual que é o diâmetro da tubulação. Consultando o ábaco, aqui no 1.9, né, pessoal, é aquele mesmo que a gente tinha falado. Vou continuar utilizando 20 milímetros. Então, foi de 20 milímetros. Perceba, pessoal, que esse aqui, de forma um pouco mais direta, eu já obtive o valor do diâmetro dessa parte da tubulação aqui, ó, pessoal. Desse trecho aqui, ó. Que é o ramal, né? Se, independente dos diâmetros que forem obtidos nos trechos independentes ou intermediários, eu for fazer no final a uniformização do diâmetro, ou seja, igualar todos esses diâmetros para facilitar, já compensa fazer direto por essa maneira como eu resolvi aqui na resolução 2. Ok? Mas se a distância entre esses trechos aqui, pessoal, no ambiente for grande, né? E vale a pena economizar os diâmetros, as tubulações entre os trechos, aí já pode ser que compense mais fazer pelo método da resolução 1. Neste caso aqui, pessoal, tanto o método da resolução 1 quanto o método da resolução 2, perceba que o valor deu o mesmo, né? Não é comum. É mais comum usando esse método da resolução 2 que eu tenha valores de diâmetros maiores, né? Todos iguais entre os trechos, mas maiores, ok? Bom, então vamos fazer mais um exemplo. Exemplo de número 3. Diz assim, olha. Determine o diâmetro do ramal, ilustrado no isométrico do banheiro da figura abaixo, utilizando a média da soma dos pesos, ou seja, o consumo máximo provável. Então, ó, perceba que eu tenho aqui, um banheiro, né? Que nós temos um banheiro. Né? Nesse banheiro, pessoal, eu tenho aqui uma coluna de alimentação, né? Ou coluna de distribuição. Do trecho B eu já tenho uma derivação, tem um registro aqui, pessoal, registro de gaveta, né? Depois, subo aqui, tem um registro de pressão, e aí o ponto A é o chuveiro, né? Ponto C é uma derivação, pessoal, para o bidê. Ponto D é uma derivação para o vaso sanitário e o ponto E é uma derivação para o lavatório, ok? Então, já preparei a tabela aqui, né? Que tem cada um dos trechos. E aí, para a gente já substituir os valores, eu vou fazer um desenho esquemático parecido com o que já veio pronto no exemplo de número 2, né? Então, aqui, mais à esquerda, eu tenho um lavatório. Depois, nós temos um vaso sanitário. Depois, o bidê. E ao lado do bidê, chuveiro. Esse ponto foi chamado de ponto E.
ponto D, ponto C, aqui foi chamado de A e aqui foi chamado de B. E aí, com base nisso, pessoal, eu vou ter que lembrar qual que é... Lembrar não, né? Consultar a tabela 3.8 para saber o peso relativo de cada um desses aparelhos e anotar aqui. Então, vamos anotar só os aparelhos no cantinho e ir lá para a tabela. Lavatório, vaso sanitário, é um vaso sanitário com caixa acoplada, tá bom? É um bidê e também chuveiro. Vamos anotar esses valores aí. Então, consultando a tabela 3.8, nós vimos que a bacia sanitária é 0,3, bidê 0,1, chuveiro 0,1 e lavatório 0,3. Então, lavatório 0,3, vaso sanitário 0,3, bidê 0,1, chuveiro 0,1. Com base nessas informações do peso relativo, né, eu vou anotar aqui e depois fazer o acumulado e depois então consultar o ábaco para saber o diâmetro de cada trecho. Ó, lembrando ainda, pessoal, que no trecho ED, né, o que eu vou considerar aí nesse trecho? O que está imediatamente depois do D, né? Considerando os valores do peso aí, vermelho, então é 0,3, porque eu tenho um lavatório. No outro eu tenho um vaso sanitário, também é 0,3. CA eu tenho um bidê, que é 0,1. E o AB eu tenho um chuveiro, que é 0,1. Fazendo aquela sominha que nós vimos no exemplo 2, vou fazer de forma um pouco mais rápida nesse, né? Aqui eu só vou repetir o valor, né? Esse eu vou somar o 0,3 com esse 0,3, né? E aí vou ter um valor aqui que é 0,6, né? Depois 0,7, depois 0,8. Então, ó, 0,3, 0,6, 0,7, 0,8. Vou consultar agora o ábaco, né? Lá na figura 3.3 e aí sim eu vou conseguir determinar o diâmetro de cada trecho. O ábaco, então, pessoal, vou tentar apagar um pouco de informação aqui. Muito carregado, né? Ok. Então, foi 0,3, 0,6, 0,7, 0,8. Então, ó, 0,3 nós já sabemos que é 20. 0,6 nós já sabemos que é 20. 0,7, 0,8 nós já também sabemos que é 20. Então, todos serão 20 milímetros. Eu venho aqui, coloco 20 milímetros, 20 milímetros, 20 milímetros e 20 milímetros. Ok? Também poderia fazer de forma direta, assim como no exemplo 2 eu fiz aquela resolução 2. Né? Nesse caso, a gente teria os mesmos valores. Bom, finalizando, pessoal, o dimensionamento do ramal, né? Falta então dimensionar as colunas de distribuição e o barrilete, né? Esse assunto eu vou deixar para a quarta parte da aula de número 3, ok? Encerro com vocês por aqui, grande abraço.